Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu quero ser breve, quero apenas fazer um registro. Eu vi uma notícia há poucos instantes no site do jornal O Globo, notícia assinada pela jornalista Bela Megali, que diz que a juíza de Brasília, doutora Poliana Kelly Alves, que ficou responsável pelo caso do sítio de Atibaia, naquele caso polêmico, em que o ministro Edson Fachin anulou as condenações de Lula e de todos os demais implicados nesse caso rumoroso do sítio de Atibaia, e encaminhou para a Justiça de Brasília, alegando que seria uma questão de foro inadequado, ou seja, a Justiça Federal do Paraná não seria o foro para o julgamento daquele caso, e encaminhou para Brasília. E a juíza, de acordo com a notícia publicada pelo Globo, Poliana Kelly, substituta da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, rejeitou a denúncia contra Lula e todos os demais acusados no processo do sítio de Atibaia. O que é que significa isso? A decisão foi publicada no sábado, dia 21, e praticamente enterra, não é? Coloca uma pá de cal por cima da investigação sobre o caso do sítio, porque ele volta totalmente à estaca zero. As provas já colhidas, os depoimentos, as perícias realizadas, o trabalho que se teve, os milhões de reais que foram gastos na investigação para constituir provas que geraram a condenação do presidiário temporariamente em liberdade, foram anuladas. E a juíza disse que o Ministério Público Federal não apresentou provas para reiniciar a ação, simplesmente fez um requerimento, encaminhando para a Justiça Federal esse requerimento e pedindo que fossem julgadas as provas anteriores. E ela diz o seguinte: ela extinguiu a punibilidade do Lula, dos demais envolvidos com mais de 70 anos, alegando que os crimes estão prescritos para quem tem essa idade, ou seja, quem tem mais de 70 anos. Como, por exemplo, o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, o ex-executivo Alexandrino Alencar, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, dentre outros. Eles chegaram a ser condenados na segunda instância. Foram condenados pelo juiz Moro, depois pelo TRF4 de Porto Alegre, mas o ato caiu após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anular, em março de 2021, todas as condenações da 13ª Vara Federal de Curitiba. A defesa de Lula alegou que já tinha apresentado 5 petições, nas quais indicou que o caso não poderia ser retomado. A juíza Poliana Kelly Alves, sobre ela tem uma notícia aqui num blog sujo do PT, que é o Diário do Centro do Mundo, onde se afirma que ela, sendo a nova responsável pelo caso contra Lula no sítio de Atibaia, seria defensora do Sérgio Moro. Nova juíza do caso Atibaia assinou o manifesto pró-Moro e defendeu seu hercúleo trabalho. Eles colocam isso exatamente para intimidar, exatamente para sujeitar a autoridade da magistratura, a juíza, né? Tentar de algum modo fazer com que o julgamento dela se torne suspeito, uma vez que ela teria assinado esse documento em favor do Sérgio Moro, que sofreu uma série de reveses contra ele, teve anuladas as condenações, vem sendo a todo instante chamado pelos petistas energúmenos de um juiz parcial. A parcialidade foi reconhecida pelo voto da Carmen Lúcia, um voto político, um voto de Minerva, lamentável. É contra isso que as pessoas estão protestando em todo o Brasil. Bom, em 2019, diz o Diário do Centro do Mundo, ela assinou moção de apoio a Sérgio Moro após a Operação Vaza Jato, aquela infâmia que foi cometido por criminosos internacionais, hackers que invadiram o sistema telemático de várias autoridades brasileiras, inclusive do então ministro da Justiça Sérgio Moro, um dia depois da Dilma Rousseff, ex-presidente impedida, e da senhora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal, infelizmente, pelo estado do Paraná. Então eles foram à Rússia, lá onde está aquele hacker famoso dos Estados Unidos, que foi até filme de Hollywood, o Edward Snowden, que inclusive invadiu vários sistemas aqui no próprio sistemas de transparência do Brasil, aliás, sistemas sigilosos do Brasil, e os tornou transparentes para o mundo. Bom, a juíza Kelly, juntamente com 270 magistrados, entendeu que os diálogos entre Moro e Deltan Dallagnol, que teriam sido acessados pelo hacker,
não ofendiam o princípio da imparcialidade, se é que eles foram diálogos verdadeiros, porque o que se criou mesmo foi uma grande narrativa. O que se vendeu mesmo em torno daquilo foi uma questão para prejudicar a operação que condenou tantos e quantos corruptos no Brasil. A todo instante eles dizem, olha, a Operação Lava Jato faliu o país. Na verdade, o que faliu o Brasil foi a corrupção representada por esses elementos. Então, essa é a notícia, nós já publicamos aqui no blog do Tony Rodrigues, já publicamos também na página da TV Piauí, o portal TV Piauí, e a matéria é essa. Sítio de Atibaia, juíza de Brasília rejeita denúncia contra Lula e enterra o caso que gerou essa condenação. Pelo visto, esse mantra Lula livre vai terminar se constituindo numa grande verdade, mas acima de tudo, numa das maiores injustiças históricas, numa das maiores ilegalidades históricas que se tem visto aqui no nosso país. O Brasil é o país do impossível. Tony Rodrigues, Além da Notícia.